A escassez na Europa é algo que tem preocupado as pessoas que moram no continente. Depois da difícil experiência que as pessoas tiveram em 2020, com as prateleiras dos supermercados vazias, com a falta de produtos, o medo agora é constante. Mas será que a situação na Europa é a mesma em todos os lugares, em todos os países? Será que é possível ter falta de comida na Europa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar sobre a escassez na Europa, em especial qual é a situação na França. Vem comigo? Bom, depois daquela péssima experiência que o mundo teve em 2020, toda vez aí que a gente ouve falar em escassez, em falta, em possível falta de alimentos, é como se batesse aquele sinal de alerta no nosso cérebro assim, e todo mundo sai correndo aí desesperado, com medo do que possa acontecer no futuro. Na Europa, a situação da escassez de alimentos, de vários produtos aí, não é ligada apenas ao que aconteceu em 2020, mas também aos conflitos aí na Ucrânia e outros fatores ambientais aí que vêm somar tudo e acabar aí provocando essa escassez de vários produtos. Vamos ver aí com mais detalhes. Um produto aí que está sofrendo aqui na França é o frango com relação à gripe aviária que aconteceu aí. Então, milhares de animais tiveram que ser abatidos, então a produção de ovos e carnes aí abaixou bastante. E aí, como consequência, né, os preços acabam subindo aí, estão lá no alto, e as prateleiras do supermercado estão um pouco vazias aí. Ainda existe, né, você vai encontrar frango no supermercado, vai encontrar ovos, você vai encontrar só esses ovos aí que são um pouco mais caros, e o frango você vai encontrar também, só que em menores quantidades. Aqui são os frangos, ó, tá bem vazio a parte de frangos. Ainda tem, mas cada vez mais vazio. Outros tipos de frango ali, ó, pato. E o preço? 12,19. 3,85 a 18,33 o quilo. São os frangos inteiros, bem vazio também, você só acha orgânico, e esses outros aqui que são ao ar livre. A estimativa aí dos produtores é que a situação só vai entrar de volta no normal daqui a um ano. Outro produto que está escasso aqui na França são as frutas exóticas, como banana, abacaxi. São produtos que não são produzidos na França, né, que são importados de outros países, e que estão sofrendo aí com a importação, né? Os contêineres estão bloqueados aí, então falta né, contêineres aí para poder transportar todos esses alimentos, então o tempo de espera aí na fila ele é grande, o que retarda a distribuição nos supermercados. É estranho a gente pensar nessas frutas, né, como frutas exóticas. No Brasil a gente tem tanto aí, né, é tão barato, mas aqui na França, como o clima não é, né, propício a esse tipo de frutas, elas precisam sim ser importadas. E a escassez na Europa aí, que atinge a França também, não está ligada só a alimentos, mas também a produtos eletroeletrônicos. O que antes aí era fácil, né, você fazia um pedido e chegava rapidamente, agora você tem que esperar aí bastante tempo, às vezes até meses, para você conseguir um produto que você está precisando. Bom, e além disso, tem o preço aí que está subindo, né? A energia subiu bastante, então o preço de tudo aí está subindo. Principalmente também, o que vai subir nos próximos meses são as frutas e verduras. Aqui na França tem uma boa parte da produção que é feita em estufas, então com o aumento do preço da energia aí, vai subir também o preço das frutas e legumes na França. E como explicar esse fenômeno aí que afeta os supermercados, né? As prateleiras vazias dos supermercados? Bom, isso é um fenômeno explicado pela síndrome do hamster, né, que as pessoas chamam aí. É o que acontece quando as pessoas vão no supermercado, que elas veem aí, né, que as prateleiras começam a ficar um pouco vazias, já liga aquele sinal de alarme, né, você já pensa, nossa, eles estão com dificuldades aí para colocar os produtos que estão saindo, né, então quer dizer que pode ter algum problema aí, então vou fazer aqui a minha reserva. É chamada, né, a síndrome do hamster, porque o hamster ele guarda nas bochechas ali a comida, né, para mais tarde. Então, essa seria a ideia aí das pessoas, né, que ficam fazendo estoques em casa para poder guardar para mais tarde, o que é uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa boa, né, você ter um estoque na sua casa. Em 2020 eu não tinha um estoque, foi um pouco complicado para mim, eu não tinha estoque de nada, porque eu moro perto do supermercado, então para mim
Eu posso ir no supermercado quando eu precisar. Então eu nunca tive a ideia de estocar alguma coisa, né? Coisas, produtos não perecíveis aí, só caso aconteça alguma coisa, né? Nunca se sabe. O problema é quando todo mundo pensa em fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e sem ter aí muita noção, né? Porque você fazer o estoque para sua casa, tudo bem, né? Você guardar um, dois, três produtos a mais, né, do que você guardaria de costume, tudo bem. O problema é que as pessoas compram em grandes quantidades. E acaba que começa a faltar, porque o supermercado não tem o costume, né, de ter tanta demanda daquele mesmo produto. Então, ele não tem ali o estoque suficiente para poder substituir, né, o que foi aí comprado. Sobre a escassez de alimentos na França, o que os especialistas afirmam é que a França é praticamente autônoma aí na parte agroalimentar, então é bem provável aí que não tenha nenhuma ruptura. O problema é o aumento da inflação aí, né? A inflação aí tá subindo. Em maio foi de mais de 4% no setor alimentar, então os produtos estão ficando muito caros. Cada vez você consegue comprar menos aí, cada semana eu faço compras toda semana, e cada semana aí a gente tá conseguindo colocar menos coisa no carrinho, né, com o mesmo valor. E isso é um problema porque até produtos, né, principalmente os produtos de baixa gama, eles são bastante afetados por isso, porque como eles já não têm aí muita margem, né, para poder substituir alguns produtos, então eles ficam de mãos atadas, né? Não tem como eles continuar produzindo se eles não tiverem aí os produtos que eles precisam para fazer esse tipo de produto. Então, o que os especialistas temem daqui a alguns meses não é que vai faltar alimentos no supermercado, mas que sim vai faltar dinheiro para as pessoas poderem comprar alimentos no supermercado. Então, cada vez aí o poder de compra das pessoas está diminuindo, cada vez o carrinho está ficando mais vazio. Então, esse é o temor dos especialistas, que os produtos subam tanto aí que as pessoas não vão conseguir, né, comprar para poder se alimentar. Então, eles dizem que não vai ter uma ruptura de alimentos aí, não vai ter uma falta de alimentos, que vai ter a falta de dinheiro, e o único alimento que pode ser aí que falte realmente é o óleo de girassol, né? Porque já tentaram aí fazer o que é possível, mas continua aí sendo um produto bastante escasso. Para amenizar esse problema do óleo de girassol, porque não é apenas o óleo de girassol, né, em garrafa, ele também é usado em diversos produtos. O governo francês autorizou as empresas a substituírem o óleo de girassol por outro tipo de óleo. Em um primeiro momento, sem precisar ter que mudar, né, as etiquetas das embalagens, né? Porque isso aí é algo que custa bastante dinheiro para as empresas e que demora um tempo. Então, em um primeiro momento aí, elas podem substituir o óleo de girassol por outro óleo sem ter que avisar nas etiquetas. Aqui são os óleos, o óleo de girassol. Muito interessante aqui, ó. Antes as prateleiras estavam vazias e agora elas estão cheias, só que são óleos importados, ó. Que eu nunca tinha visto antes. Vamos até ver de onde que vem esse aqui. Esse aqui vem da Bulgária. Nunca tinha visto falar nessa marca. Tem outra aqui, vamos ver essa marca aqui, de onde que vem. Bulgária, Bulgária também. Esse aqui é o tradicional, né, do Carrefour mesmo. Vamos ver aqui o que mais. Esses aqui, ó, também importados. Todos eles são importados. Eu nunca ouvi falar nessa marca. Vem fabricada na Polônia. Então tem bastante óleo. Aqui é uma informação que eles colocam para os clientes, né, falando sobre o conflito e as dificuldades que eles estão tendo aí ligado ao óleo de girassol. E aqui também eles limitam aí o número de garrafas, né? 3 garrafas a cada passagem que você passa no caixa. E além do óleo de girassol, que é um produto aí que está sendo afetado pelo conflito na Ucrânia, existem também outros produtos como os vidros, que são aí utilizados para poder usar para as conservas, e não só as conservas também, né, as garrafas de vinho aí, enfim, todo tipo de vidro que é usado na indústria alimentícia. E também os produtores de champanhe estão bem preocupados, porque o champanhe, né, ele usa aquela partezinha de metal ali que cobre a cortiça, ela é feita de alumínio, e o alumínio é também em grande parte aí produzido na Ucrânia. Como eu falei, a inflação dos alimentos ela subiu bastante, né? E ela tende ainda a continuar subindo porque é também na Ucrânia que é produzido grande parte dos adubos que são usados aí para poder produzir os alimentos. Então é bem provável que nos próximos meses a situação aí só continue piorando. Bom, eu fiz uma lista aqui dos produtos que as pessoas falam aí que vão faltar nos próximos meses aqui na França, então deixa eu dar uma lida aqui pra vocês. Uma delas é a carne bovina e produtos derivados aí da carne bovina. Carne de frango, né, como a gente falou, em consequência da gripe aviária, e também tudo aí que vem do frango. Outras aves também, como perus e patos, também são afetadas pela gripe aviária, então também pode ter uma falta desses alimentos. Leite e produtos derivados do leite também estão na lista. Mostarda,
enlatados e conservas, peixe do tipo Colin de Lascaux e especiarias. Bom, e qual é a situação da França em tudo isso? Sobre os derivados de leite, já dá pra ver que vários lugares estão apontando. Tem vários locais vazios ou com um pouco. Aqui são queijos. Não tem mais nada. Aqui tá vazio, ó. Carne moída tem bastante aqui, é só o preço que aumentou bastante. Mas ainda tem bastante coisa. Aqui são as farinhas, essas são as farinhas especiais ali pra pizza, pão. Farinha normal só por aqui, ó. Isso aqui bem vazia. Mas ainda tá bem cheia aqui, tem bastante coisa ainda. Eu queria com a farinha. Qual farinha eu quero? Parte das conservas aqui ainda tá bem cheio também. O que eu tenho sentido morando aqui na França é que, efetivamente, as prateleiras dos supermercados aí, como eu pude mostrar, elas estão um pouco vazias em certos produtos aí, em certos lugares, mas que ainda existe aí bastante oferta de outros alimentos, né? Então pode ser que alguma marca que você estava aí acostumado a usar, ela pode estar em falta, mas você pode substituir por outra coisa, né? Por outro queijo, outro produto. Mas essas prateleiras vazias aí não deixam a gente não sentir aquele sentimento de que tá faltando comida, né? Porque a gente vê as prateleiras vazias, a gente vê que elas continuam vazias, então a sensação é de que realmente está faltando comida. Em relação aos eletrônicos e eletrodomésticos, ultimamente aí eu não tentei comprar nada, não tô pensando em comprar nada nos últimos tempos aí, mas dizem, né, que está bem complicado aí para você comprar alguma coisa que não esteja aí no estoque. Os estoques estão aí cada vez mais baixos também, e o que não tá no estoque pode, né, demorar muito tempo. Às vezes tem algumas coisas que eles não têm nem previsão, né, porque eles precisam da matéria-prima para poder produzir e eles não têm nem previsão de quando vai chegar. Mas não é só o conflito aí que traz esses problemas de escassez de produtos, mas também a parte do clima, né? Os problemas aí em relação ao clima têm trazido também bastante problema aí para a gente conseguir suprir toda a demanda de alimentos. Tem anos que tem muita chuva, tem anos que tem pouca chuva, tem anos que chove granizo, tem anos que faz muito frio, tem anos que faz muito calor, então às vezes acaba aí impactando a produção e fica complicado, né, de continuar suprindo a demanda que tinha antes se a produção caiu. Um exemplo disso é a mostarda, que grande parte da mostarda consumida na França, ela é importada do Canadá, e no Canadá aí a produção foi bastante impactada pelo clima e ela foi bem menor do que de costume, então aí tá tendo uma escassez de mostarda no mercado que dá pra gente sentir também. Fui comprar mostarda aqui nos últimos tempos e você não tem praticamente nenhuma oferta no mercado. Mas deixa eu contar uma situação curiosa aqui. Tem alguns produtos que estão aí na situação inversa. Enquanto tem produtos aí escassos, tem produtos aí que o preço abaixou porque a demanda caiu. E o motivo é ligado à crise de 2020. As pessoas ficaram em casa, os hábitos aí mudaram. Na França, um hábito aí que parece que mudou bastante foi em relação ao banho. As pessoas, como elas ficavam o dia inteiro em casa, elas não viam necessidade de tomar banho todos os dias. Então, o uso aí de produtos de higiene, produtos de maquiagem, eles caíram bastante, né? Porque você não usa mais todo dia. E a estatística aí diz que em 2020, um pouco mais da metade dos franceses tomava banho todos os dias. E aí? Aconteceu a mesma coisa aí no Brasil ou no país que você mora? Interessante essa informação, não é mesmo? Eu tenho certeza que esse vídeo foi útil pra você, então deixa aqui sua curtida, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando tudo que a gente vai trazer por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!